Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas sergipana abre as portas para receber centenas de servidores no primeiro encontro de controle interno de Sergipe. Sergipe na Atricom. Membros do Tribunal de Contas do Estado passam a integrar ao corpo diretivo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Fiscais do Erário. Conselheiros do TCE julgam mais de 200 processos durante as sessões das câmaras e do Pleno desta semana. E ainda, no quadro Entrevista, o presidente eleito do Sindicontas, Anselmo Costa Santos, conversa com o repórter Carlos França sobre as ações que pretende desenvolver à frente do Sindicato dos Servidores do TCE durante o triênio 2020-2022. Fique com a gente! A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou! Centenas de servidores de câmaras e prefeituras de Sergipe participaram no Tribunal de Contas do Estado do primeiro encontro de controle interno de Sergipe. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O primeiro encontro de controle interno de Sergipe reuniu mais de 400 participantes entre servidores de câmaras e prefeituras sergipanas. O evento foi idealizado pelo TCE por meio da Escola de Contas, com o apoio do Tribunal de Contas da União, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Regional de Contabilidade, após sugestão das prefeituras de Itaporanga da Ajuda e Boquim. O objetivo foi capacitar os servidores que atuam no controle interno e em secretarias ligadas ao setor. Procuramos o TCE através da diretora técnica, a doutora Patrícia Verônica, que fez toda a intermediação junto ao presidente, doutor Ulisses, que foi super solícito e acatou a nossa sugestão em realizar o primeiro encontro de controle interno de Sergipe. O objetivo realmente é essa interação, essa capacitação dos servidores, de melhorar o trabalho da administração, não só da área de controle interno, mas de outras secretarias envolvidas, que seria administração, finanças e procuradoria. Então, assim, a gente só tem a agradecer ao Tribunal de Contas pela receptividade, pelo apoio, que foi de extrema importância. O evento está sendo um sucesso. Nós tivemos um público, alcançamos, na verdade, um número de inscrições assim, impressionante. A gente só tem a agradecer o apoio de vocês. A programação, que teve duração de um dia, contou com diversas palestras e apresentações e abordou questões como a atuação da Procuradoria e do controle interno nos finais de mandatos, encerramento de exercícios e aspectos gerais sobre a reforma da Previdência, dúvidas sobre restos a pagar e licitações e contratos. O controle interno é de suma importância para o controle das contas públicas, porque ele serve de base de informação ao Tribunal de Contas de vários fatos que, podendo estar equivocados, serão sanados no nascedouro. É importante. O coordenador do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe, Jackson Luiz Araújo, falou sobre a prevenção à corrupção e a importância da atuação do controle interno nesse processo. É uma grande oportunidade de debater sobre o assunto, porque somente com um controle interno forte, as instituições vão ter esses mecanismos de prevenção à fraude e corrupção. Ou seja, o controle interno, então, é peça fundamental nesse combate à corrupção. Peça fundamental. O primeiro controle que nós devemos ter é o controle social, esse é o mais importante. Mas enquanto a gente não constrói esse controle social, que não depende só das instituições, o controle interno é fundamental, que ele é a primeira fronteira que pode barrar atos de corrupção nas instituições. Além disso, por meio do controle interno, é possível estabelecer prioridades na gestão dos recursos públicos. Atualizar o jurisdicionado, das novas perspectivas a respeito do controle, como também de aproximar o jurisdicionado. Então, o jurisdicionado não é aquele que deve estar aguardando que o tribunal vá lá e o puna. Não, o jurisdicionado é aquele que deve estar em constante diálogo com o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas possa orientá-lo. Além de capacitar os servidores, o encontro também teve como objetivo estimular os jurisdicionados a dedicarem atenção ao setor. Sempre muito importante a Ecoja incentivar esse tipo de evento, não apenas com a perspectiva de difundir conhecimento, mas de estimular
que os órgãos da administração pública possam instituir controle interno, possam estruturar o controle interno, até porque o controle interno, para além de avaliação de metas e resultados, o controle interno ele funciona como um parceiro do controle externo, ou seja, ele que tem o contato, ele é a primeira trincheira, melhor dizendo, com os atos irregulares ou eventualmente irregulares praticados pela administração pública. Então, o Tribunal de Contas tem o dever de incentivar eventos dessa natureza, exatamente para que as unidades gestoras instituam os seus sistemas de controle interno. E durante o encontro de controle interno, o Dia da Consciência Negra foi lembrado com uma intervenção cultural para marcar a data. Veja. Após a abertura do encontro, os participantes assistiram ao monólogo Canção do Africano, de Castro Alves, interpretado pelo ator e bailarino Wilton Santos. A intervenção cultural foi uma homenagem ao ícone da resistência negra, Zumbi dos Palmares. Minha terra é lá bem longe das bandas de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Como diz Darcy Ribeiro, um grande historiador, ele fala que o brasileiro é mestiço na carne e no espírito. Esse monólogo que acabei de apresentar é Canção do Africano, de Castro Alves. Na verdade, é o evento de hoje, que se trata do primeiro encontro do controle interno, que a gente também saiba, né, controlar essa consciência que não é só negra, é uma consciência branca, é uma consciência coletiva, é uma consciência mundial, até porque consciência não tem cor e consciência vem acompanhada de respeito. E agora a gente muda de assunto para informar que 2 membros do TCE de Sergipe passam a integrar o novo corpo diretivo da Atricom. O conselheiro Clóvis Barbosa e o conselheiro substituto Rafael Fonseca fazem parte da nova diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, eleita por aclamação durante o primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em Foz do Iguaçu no último dia 13. Criada em 1992, a Atricom busca garantir a representação, a defesa, o aperfeiçoamento e a integração dos tribunais de contas e seus membros. A seguir, mais de 200 processos julgados esta semana durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, presidente eleito do Sindicontas é o convidado da semana do repórter Carlos França no quadro Entrevista. Não saia daí, o TCE na TV volta já! Mais de 200 processos foram julgados esta semana pelos conselheiros do TCE durante as sessões das câmaras e do Pleno. Isabela Araújo. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 110 processos. Na pauta, relatório de auditoria, inspeções e auditorias especiais, aposentadorias, transferências para a reserva remunerada, revisão de proventos, auto de infração, relatório de inspeção especial, contas de recursos de convênio e atos de admissão de pessoal. Na segunda Câmara, 111 processos foram julgados, dentre recursos de reconsideração, relatório de inspeção, autos de infração, aposentadorias, transferências para a reserva remunerada e pensões previdenciárias. E no Pleno, 63 processos e 39 protocolos foram julgados pelo colegiado. Contas anuais, prestações de contas, recursos de reconsideração, rescisórias, denúncias e pedidos de reexame foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. E hoje, no quadro Entrevista, o repórter Carlos França conversa com o presidente eleito do Sindicontas, Anselmo Costa Santos. Na pauta, as ações que ele pretende desenvolver à frente do Sindicato dos Servidores do TCE durante o triênio 2020-2022. A partir do dia 20 de março, o Sindicontas, que é o Sindicato dos Trabalhadores Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, passa a ter nova diretoria. Quer dizer, na verdade nova, entre aspas, porque o presidente continua o mesmo, Anselmo Costa. E é com ele que nós vamos começar a partir de agora. Anselmo, muito obrigado por nos receber. Primeiro, parabéns pela vitória, né? Obrigado, França. Eu gostaria de saber o seguinte, o que no seu entender levou você a ter uma votação tão expressiva contra um grande adversário também? França, acredito que seja fruto do trabalho que veio sendo desenvolvido ao longo desses 3 anos, né, que se finda agora em fevereiro de 2020,
e as propostas, né? Então, assim, essa direção que agora se finda foi uma direção pautada no diálogo, né? A gente sempre propôs diálogo junto com a administração, porque sem diálogo você não consegue nada, não avança. Então, uma das diretrizes dessa administração foi sempre se pautar no diálogo para conseguir isso nas negociações em prol da categoria. Mas agora, a partir de 20 de março, é uma nova história. Você tem novos planos, você e sua diretoria? Sim. A perspectiva é sempre se manter no diálogo, né? Vem dando certo. Fizemos a renovação de mais de 50% do quadro, né, da diretoria, né? Deu uma oxigenada, sempre pessoas novas, com melhores ideias, boas ideias. E a partir daí a gente vai definir, né, as novas estratégias para a nova gestão, mas a estratégia principal é sempre o diálogo. E a busca de novos associados para o sindicato, isso preocupa a diretoria? Não, eu acho que até foi uma perspectiva, né? Inclusive, pessoas que não são associadas me ligaram, querendo se filiar, né? Pessoas, inclusive, funcionários inativos que não estavam sindicalizados, mas mesmo assim a gente tem dado um atendimento especial a essas pessoas que já deram sua força de trabalho aqui no tribunal, né? Passaram longos anos aqui, e a gente tem dado um carinho especial a essas pessoas, tem feito um trato bem diferenciado, e isso está fazendo com que eles que não são associados venham se associar e possam engrandecer ainda mais o sindicato, né, a continuar lutando em prol dos servidores. Claro que a finalidade principal do sindicato é fortalecer a categoria, né? Mas o que o sindicato tem oferecido para os seus associados, Anselmo? Veja bem, a gente tem feito alguns convênios, a gente tem procurado, de uma certa forma, a gente tem ideias de promover a atividade esportiva do sindicato que não tinha essa atividade muito forte, porque isso aí, no entendimento meu e da diretoria, a gente vai conseguir agregar mais os servidores. Então, a gente trabalha aqui no dia a dia, o colega, você faz uma atividade de controle externo, então, por que não tirar um dia de atividade esportiva que a gente possa se juntar ali, se congraçar, né, entre os colegas, entendeu? Então, isso é uma perspectiva, inclusive das pessoas que se elegeram é que vai tomar parte dessa parte esportiva. É o Everaldo, né? O Everaldo, né? Que já vinha fazendo isso. O Everaldo já vinha fazendo, porque o tribunal tinha essa atividade. A gente quer trazer para o sindicato, com essa entrada do Everaldo agora na nova direção, para que ele dê continuidade a esse trabalho. Quando você assumiu a primeira vez, o presidente era Clóvis Barbosa. Sim. Os 2 anos seguintes, com o conselheiro Ulisses. Como é que foram esses 3 anos com esses 2 presidentes? A gente avalia positivamente, sabe, França? Porque desde o primeiro momento, o doutor Ulisses disse: presidente, as portas estão abertas, não precisa nem você agendar com a secretária. Basta dizer ela que está aqui e eu lhe recebo. E sempre foi assim, né? A gente sempre teve boa receptividade junto com a presidência, não só a presidência como a diretoria administrativa. E isso faz com que engrandeça ainda mais, né, as relações, né, entre patrão e empregado, assim pode-se dizer, né? Não deixa de ser essa relação, mesmo sendo nós servidores públicos, mas a relação é a mesma. Sim. Então a gente tem mantido essa boa relação com a administração e esperamos com a nova administração também, porque inclusive já começamos a dialogar com a futura administração e fomos bem recebidos e acreditamos que vamos ter isso. Agora, Anselmo, apesar do trabalho que vocês fizeram, enfim, na hora da eleição, o friozinho da barriga bate, né? Deu, França, porque na hora da apuração a gente começou a ver chapa 2, eu digo, caramba, a eleição não vai dar. Mas seja o que Deus quiser, fiz minhas orações ali e a coisa foi depois tomando corpo e no final a gente teve essa votação. Tivemos um crescimento, porque na eleição anterior que eu ganhei com a diferença de 8 votos. Essa foi 25, então houve um crescimento mesmo, né, com essa pluralidade, né, de divergência de opiniões, isso é natural no processo eleitoral. Olha, Anselmo, nós queremos agradecer a você por sua entrevista, desejar que vocês tenham uma grande administração, claro, sempre voltado para o servidor, para os seus colegas aqui. Muito obrigado, França. Viu? Eu que agradeço o espaço que sempre foi nos concedido. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!